Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa tarde, amém? Estava com saudade. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Sueli. Faço parte do Ministério Brasa Viva de Dourados. Sou esposa do pastor Davi. E tenho uma grande paixão por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, que eu amo demais. Nádia e o pastor Paulo, eles têm uma importância muito grande na nossa vida. O nosso testemunho de amizade nasceu no dia em que o pastor Paulo foi chamado para orar pela vida do meu esposo. E naquele dia, ele foi liberto do álcool, da droga. E para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje. Amém? E muito mais especial, porque hoje eu vim trazer a minha irmã para que vocês sejam edificadas pelo que vocês vão ouvir aqui na tarde de hoje. Esse tempo ele foi marcado por Deus. Esse dia ele foi marcado por Deus, para que eu e você estivéssemos aqui. Mano, nada. Gente, a pior sensação, você saber que você tem um bebê morto na sua barriga, não mexe. A sensação de medo, a sensação de... É todo tipo de sensação que te dá. Aí eu falei para a doutora assim, liguei para ela, falei assim, doutora, vamos tirar, vamos fazer a curetagem. Eu não quero mais ficar assim. Ela falou assim, espera mais uma semana. Eu falei, não, vamos tirar. Aí marcamos tudo e aí fiz a curetagem, voltei para casa. E aí resolvemos que a gente ia dar um tempo de 1 ano e íamos tentar de novo. Porque até então tudo era normal, né? Tudo normal. E eu firme falando com Deus. Deus, o que acontece? O que acontece? Fiz tratamento de novo. Tá lá. Sônia grávida de novo. Feliz da vida. Feliz da vida. Engravidei. Passou 13 semanas. Eu sofri uma cólica forte, muito forte. Aí fiquei de cama, aí começou um sangramento. Meu marido estava na fazenda, eu liguei para ele e falei assim, eu estou com um sangramento. Falei com a médica, ela falou assim, só faz repouso, isso é normal. Aí passou mais uns dias, aí eu fiz um ultrassom, deu um descolamento de placenta, aí fiquei no repouso que ela pediu. Mas daí comecei a sangrar muito. E eu levei essa gestação até 7 meses. Foi no meu limite do meu emocional e do meu físico. Eu era internada por várias vezes para tomar sangue. Porque assim, eu tinha que ficar deitada. Eu levantava para fazer xixi e tomar banho. E eu tinha que ficar deitada. Enquanto eu ficava deitada, a minha placenta gotejava dentro de mim. E quando eu me levantava para tomar banho, caía o coágulo de sangue, como se fosse um bebê. Era desesperador. E aí chegou o dia que não deu mais para segurar. Já eu corria risco de vida e a bebê corria risco de vida. E eu fui internada, às pressas. E nessa internação, a minha médica entrou lá, falou assim, nós vamos preparar você para levar para o outro hospital, porque esse hospital que não tem neonatal, a sua bebê vai precisar de neonatal e você vai ser transferida para lá. Então, fiquei esperando quase um dia inteiro liberar uma neonatal, que uma criança ia ganhar alta, para mim poder ir para lá. E nesse espaço de tempo, entrou a minha médica antiga, que fez o parto do meu primeiro filho. Não tinha nada que está lá. Quando ela entrou, eu fiquei assim, e ela é uma mulher cristã. Eu falei, poxa, ela veio me ver, né? Aí entrou um outro médico junto com ela. Eu falei, pronto, estou morrendo. Estou morrendo. Passou a minha médica,
Passou a que fez o parto do primeiro filho. E agora veio outro. Eu falei, estou morrendo, ninguém está me contando. E eu estava tendo contração, só que eu estava com medicação. Eu só sentia ela passando, só passando, a contração passando. E ela segurou na minha mão. Deus, Ele prepara tudo na nossa vida. Só que a gente não consegue ver. Ele está preparando, só que a gente não está vendo. Ela segurou na minha mão e falou assim, Sônia, você sabe que os nossos filhos não são nossos, né? Eu falei, sim. Eu estava caminhando dentro da minha barriga, né? Eu falei, sim, doutor, eu sei. Você sabe que eles são de Deus. Deus só empresta eles para a gente. Eu falei, eu sei. Ela falou, mas vai dar tudo certo. Vamos confiar em Deus. E saíram da minha sala. Aí eu fui transferida, aí fui para a cesárea com muita hemorragia. Durante a cesárea eu passei mal, que eu comecei a ver aquela situação. Sabe aquele corre-corre de médico e você vai apagando? E eu apaguei. Durante aquele tempo que eu fiquei apagada, eu não sei quanto tempo foi, eu tive num espaço onde eu não estava no centro cirúrgico, na mesa do centro cirúrgico, e nem estava morta. Eu estava numa fumaça. Mas se eu passasse daquela fumaça, eu morria. E eu fui voltando, e naquela volta eu ouvi o médico falando assim, pronto, doutora, pode recomeçar. Já estabilizei ela. E aí ela tirou a bebê, a Milena, da minha barriga. E ela deu um chorinho, um miadinho assim. Não era nem choro, era um miado. E ela tinha que ir para a UTI. Eu falei, deixa eu ver ela, só um pouquinho, rapidinho. Eles me mostraram ela e foi. Aí eles me fecharam, me levaram lá para a UTI, me levaram para o quarto. Me levaram para o quarto com uma outra mãe, com o bebezinho do lado. E a minha estava na UTI. Mas quando eu estivesse melhorzinho, eu podia ir lá de cadeira de rodas. Eles me levavam e depois me traziam. Naquela noite eu tomei 3 bolsas de sangue, porque eu perdi muito sangue durante a cesárea. Mas aquela situação de eu ver a outra mãe com o neném, era assim, judiava demais. Até que o hospital falou, vamos tirá-la de lá. Meu plano de saúde nem cobria um apartamento. Aí me levaram para um apartamento sozinha. E eu via a minha nenê, eu ia lá, né? Ia ver ela na UTI. E até o dia que eu ganhei alta, ela não ganhou. E eu sabia que ela ia ficar lá um mês, mais ou menos. Ela precisava de ganhar peso. Enfim, meninas, o pior aconteceu. A notícia. Que ela estava muito mal, me ligaram de madrugada, que a minha filha estava muito mal, que eu tinha que ir para lá. E eu fui. Cheguei lá, estava o pastor... Quem conhece o pastor Mário Sérgio? Ninguém conhece? Estava o pastor Mário Sérgio e o pastor Paulo. Pastor Paulo vocês conhecem, né? Estava lá, 2 horas da manhã, sentadinhos os dois lá. E a doutora falou para mim assim, olha, a gente tentou de tudo e a sua bebê veio a óbito. Gente, eu tinha 7 dias de cesárea. Eu não tinha mais reação. Eu sentei, fiquei olhando para a cara dela e ela fazendo um atestado de óbito. E o pastor Mário encostou em mim e falou assim, eu ainda posso orar por ela? Eu falei, pode, pastor. E a incubadora estava aberta já,
ela falou assim, ó, eu vou terminar de assinar aqui tudo e eu vou tirar os fios, desligar tudo ali, porque só está ligado, porque ela está com noradrenalina ainda. E o pastor Mário foi lá, botou as mãos nela e começou a orar. E aquela aparelhagem começou, sabe? Começou a apitar. E era 2h da manhã. E ela começou, a médica parou e foi lá e fizeram aquele choquinho nela lá e ressuscitaram ela. E foi toda aquela história de UTI, não sei se vocês sabem. Mas o que aconteceu? Eu demorei muito tempo para entender aquilo ali. Aí fui para casa, quando foi 2h da tarde, Deus levou a minha filha. Ele levou. Mas Ele mostrou que se Ele quisesse, se fosse da vontade dEle, ela tinha ficado. Só que naquele momento eu não tive essa visão. Eu queria ela. E eu fui para casa. Fui para casa não, eu saí, eu estava no hospital. Eu saí com meu marido, fui para a funerária, escolhi o caixão. Vamos fazer um velório rapidinho, vamos enterrar ela. Meu filho pequeno, precisando de mim, chorando porque ele queria muito, muito ter um irmão ou uma irmã. Toda a família junto lá. E a gente passou por isso. Cheguei em casa. Quando você perde um filho, se alguém achar que eu estou falando alguma heresia aqui, irmãs, me perdoe. Mas quando você perde um filho, você não quer saber se Deus quis assim, se era para ser assim. Você sonha, quando você engravida, você sonha com o seu bebê. Sabe? E no dia que eu enterrei ela, deu uma chuva de noite. Uma chuva. O que uma mãe quer, gente? Quando a mãe tira o neném da barriga, o que ela faz? Ela enrola, ela aquece. Gente, eu tinha vontade de ir lá e cavar aquele buraco. Tinha vontade de ir lá e tirar ela lá de dentro e levar para casa. Quando eu estava na funerária escolhendo o caixão, eu falei para a moça assim, antes de você pôr ela lá dentro, me dá ela para me pegar ela assim, ó, só para me cheirar ela. Eles não me deram. Mas eu sei que foi uma permissão de Deus. Cheguei em casa depois do enterro. Eu falei, olha Deus, eu não sei porque o Senhor fez isso comigo. Mas eu também não quero saber. Eu também não quero conversa contigo. Eu quero ficar no meu canto. Não quero saber se o Senhor quiser assim. Não quero saber de papo de gente chegando aqui em casa e falando assim, descansa. Deus quis assim. Foi melhor assim. Eu falei, eu não quero nada disso. E eu não consigo glorificar o Senhor por isso. Porque o que a gente escuta é assim, ó. A gente foi treinado assim. Ó, você é crente. Eu fui batizado nos meus 15 anos. A gente acha que a gente é blindado, a gente não é. A gente está nesse mundo para todas as coisas. As coisas desse mundo estão para todos. Mas eu achava que Deus ia salvar a minha filha no último suspiro. Então, eu fiquei de mal com Deus. A gente ficou de mal. Aí a minha irmã Sheila ficou comigo lá em casa. E eu vi que eu me retirei para o meu quarto. Eu precisava chorar. E eu chorava. Tinha dia que eu chorava. Tinha dia que eu não chorava. E a minha irmã ficava lá comigo. E ela falava eu via que ela falava no telefone com as outras pessoas. Ela não sai do quarto. Ela só está no quarto.
Eu falava assim, Sheila, me deixa, eu preciso passar esse meu momento. Não pule etapas quando você estiver passando por uma prova. Não queira ser super-herói, porque a conta chega. Você tem um luto? Sofra ele, chore ele, só que também não se enterre dentro dele. Sofri, gente, sofri, 40 dias, sofri. Meu marido, ele é alemão, ele é de família alemã, então alemão não chora, gente, alemão não sofre. Eles, não sei se tem alguém aqui de família alemã. Eles são diferentes, eles são assim mais frios. Então, ou eles não demonstram sentimento, eu não sei. E o meu marido, ele ficou muito forte ali naquela situação. Então, eu tinha que ser forte para ele, para mim e para o meu filho. Só que eu, assim, eu entendo, assim, até o que está acontecendo com ele, assim, eu já sei, sabe? E ele estava muito calado. Então, eu tinha que ficar forte para mim e para ele. E para o Lucas. Aí, passou 40 dias, eu falei, eu tenho que me levantar, já chega. Aí, eu fui fazer campanha na igreja. Porque, assim, a doutora falou assim, ó, a sua cesárea foi muito agressiva, a hemorragia era muito forte, eu podia perder o meu útero. Aí, eu falei para ela assim, ó, eu não sabia que a minha bebê ia morrer. Eu falei assim, se tiver que arrancar meu útero, pode arrancar mesmo, porque depois não serve mais para nada. Né? E graças a Deus ela salvou o meu útero, né? E eu fui, só que a chance para engravidar de novo, cada vez, gente, o tempo ia passando. Eu já tenho 43 anos. E daí eu fui fazer campanha. Eu fiz 343 dias de campanha para engravidar de novo. Aí eu ia no culto. Sabe aquele culto que parece que o pastor só prega para você? Só tem você dentro da igreja? Não tem mais ninguém. Eu sentava lá no cantinho. E aí aquele pastor daquele dia começava a história de falar de filho. Ai, porque não sei o que era lá. Aí eu chorava. Eu chorava um rio. Aí chegava no outro dia da campanha. Era um dia da semana. Chegava no culto, de novo sentava outro pregador. Outra história de filho. Aí eu chorava mais um rio. E assim foi até um período. Chegou um certo dia lá, eu falava assim, gente, mas que raiva, eu não vou mais vir. Porque só fala disso. Claro, Deus estava me lavando. Ele estava me curando. Ele estava tratando comigo. Acho que o povo da igreja olhava assim e falava assim, meu Deus, o que aconteceu com aquela mulher que ela chora tanto? E eu fiz todas as campanhas. Eu fiz esses 343 dias. Quando eu terminei a última, eu falei assim, Deus, agora é com o Senhor. Eu pulei uma parte aqui, deixa eu voltar, irmãs. Com 40 dias, que aí eu já podia dirigir, eu fui buscar o meu filho na escola. Que eu ainda estava de mal com Deus, né? Lembra que eu disse? Eu bati o meu carro com a carreta. A carreta me fechou e saiu me arrastando. Quando a carreta me pegou, o que eu fiz? Quem adivinha aqui? Duvido. Meu Deus! Fiz as pazes na hora. Na hora você faz as pazes com Deus, né? Busquei não, aí deu todo aquele, meu carro ficou enganchado na carreta, a carreta saiu me arrastando, e o bombeiro estava atrás, que estava vindo de um incêndio. E o meu marido gosta de carro, sabe? Ele me ensinou um dia, ele falou, se você estiver numa situação assim, você faz isso e isso. E naquela hora eu lembrei rápido que ele um dia me ensinou, que não é nem bom os jovens escutar isso, né? Que é esse negócio de cavalinho de pau, assim. E eu fiz um negócio que ele me ensinou lá e meu carro soltou. A lata do meu carro ficou grudada na carreta
e o meu carro escapou. E a carreta foi embora. E o bombeiro viu que eu estava bem. Eu saí daquele acidente sem um arranhão. O bombeiro viu que eu estava bem, mandou um rádio para a polícia. A polícia trouxe o carreteiro de volta, mas assim, enfim, eu saí bem daqui lá, fui para casa e tinha uma pastora que ia numa igreja perto da minha casa, pentecostal, e eu fui. Cheguei lá, ninguém me conhecia. Sentei lá, no cantinho lá, toda dolorida, porque depois de um acidente assim, vem as dor muscular, né? Eu tava só o bagaço. Eu falei, mas eu vou. Deus me livrou da morte hoje, sem um arranhão eu vou nesse culto. Cheguei lá, ela pregou e aí ela saiu do lugar dela e foi até mim. Falou assim, ó, você acha que Deus não está te cuidando? Ele está te cuidando. Ele que te livrou daquele acidente hoje. Então assim, queridas, Deus, Ele não nos abandona. Ele está junto. Ele está junto. Tem uma música que assim, ó, que foi muito bênção na minha vida. Se vocês quiserem anotar um dia para vocês ouvir, chama Eu Estava Lá. Sabe? Onde Deus fala que Ele conhece a dor do que é perder um filho, o que é a dor de ser traído, sabe? Ele estava lá. Eu não estava sozinha, Ele estava lá comigo. Ele só não podia fazer nada, que aquilo eu tinha que passar. O que eu tinha que passar, ninguém ia passar por mim. Entendeu? Aí a minha filha passou, perdi ela, tudo, passou, fui me acalmando. Vamos tentar de novo? Eu e meu marido. E o meu filho falava assim, mas eu queria muito uma irmã. Vamos tentar de novo? Vamos. Aí eu fui mais espertinha, aí fui procurar um especialista em gravidez de risco. Aí procurei o médico, aí contei a minha história para ele, ele falou assim, ó, eu vou mandar você fazer um exame de trombofilia. Mas só que esse exame, ele só dá positivo se você estiver grávida. Então não adianta fazer agora, mas eu estou suspeitando que você tem trombose uterina. Aí eu fui fazer um exame para ver as trompas, para ver o útero, para ver tudo. Alguém já fez esterossalpingografia? Gente do céu, só Deus na causa, né? Manda a gente tomar 40 minutos antes, Buscopan, 40 gotas, para você aguentar a cólica que dá. E nesse exame mostrou que eu tinha uma trompa fechada e o meu útero estava totalmente colado. Então o diagnóstico era, trouxe para o meu médico, ele falou assim, ó, você vai ter que fazer uma cirurgia para descolar o seu útero e para desobstruir uma trompa. Vamos fazer. Aí fiz. Ainda para ajudar, dei uma cefaleia em mim ainda, da anestesia dessa cirurgia. Mas, pelo que eu tinha passado, já estava tudo certo. Aí ele falou assim, agora vamos fazer o exame de novo para ver como ficou, né, a cirurgia. Vai lá eu fazer o exame de novo. Aí esse dolorido. Fiz, aí cheguei no meu médico, ele falou assim, ó, se vocês quiserem tentar de novo, vamos tentar. Mas o seu útero não presta, não. Não presta. Pode acontecer tudo de novo. Eu não te dou garantia de nada, mas se vocês quiserem tentar, vamos tentar. Aí fiz tratamento. Com 3 anos de tratamento eu engravidei. Ia fazer 3 anos de tratamento eu engravidei. Dessa benção aí. Gente, todo mês eu achava que eu estava grávida. Aí eu fazia teste, aí no outro dia eu ficava menstruada. Aí o dia que eu estava grávida, eu não acreditava. Eu fiz 4 testes, 4. Aí eu fiz aqueles de farmácia, né? Aí eu fui e comprei um positivo. Aí eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Aí eu fiz outro teste de outro laboratório, positivo. Aí eu falei, não, eu vou fazer de mais um laboratório, positivo. E meu marido estava na fazenda e ele não ia vir aquele dia.
Eu falei, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Será que eu vou aguentar? Eu não vou contar. Eu não vou aguentar esperar. E nesse dia, a minha sobrinha estava lá em casa, a Letícia. Ela e o meu filho pulavam no corredor assim, ó, eles corriam. Sabe aquelas crianças que... Sabe qual do seu time faz um gol? Que sai correndo assim, faceiro. Eles pulavam de felicidade. Aí eu não aguentei, contei para meu marido. Eu falei, ó, eu fiz 3 testes de 3 laboratórios, deu positivo. Mas amanhã eu vou fazer o de sangue. Ainda eu não acreditava. Aí eu fiz o de sangue e fiquei esperando lá no laboratório. Positivo. Gente do céu, eu não acreditava naquilo. Aí saí de lá e fui direto ao médico, não tinha nem horário. Eu falei assim, doutor Leocir, estou grávida, e agora? E agora você vai fazer o exame para ver se você tem trombofilia. Fiz o exame, pá, trombofilia. E agora, o que faz? Você vai tomar uma injeção todos os dias na sua barriga. E essa injeção você vai ter que comprar. Tem uma que o governo dá, mas eu não quero que você tome aquela. Você tem que tomar essa porque é 40 miligramas que eu tinha que tomar. E uma que o governo dá é de 20 miligramas. Então, assim, eu não ganhava presente, gente, para minha filha. Eu ganhava injeção. Meu sogro chegava lá com uma caixa de injeção. Meu marido chegava... Era uma caixa com 10 injeções. Era uma por dia, né? Sem contar que era uma fortuna. E a minha gravidez foi muito boa, sabe? Eu fui na farmácia da Unimed, falei, moço, me ensina uma semana a tomar essa injeção que eu vou tomar em casa. Eu mesmo vou me aplicar. Então, todo dia eu me aplicava. Uma semana ele me ensinou, todo dia eu me aplicava. Pá, todo dia lá. Aí eu já sabia o lugar que doía muito, o lugar que doía pouco. Então, assim, eu... Tinha uns lugares da barriga que já estava assim, tudo roxo, tudo dolorido. Eu falei, hoje eu vou tomar na coxa. Gente, na coxa é o pior lugar. Dói demais. Então, eu fui achando os lugares do meu corpo que era melhor. Chegou 25 semanas. 25 semanas era para mim fazer a morfológica. O doutor fez a morfológica, aí ele falou para mim assim, mãe, o seu bebê não formou uma artéria umbilical. Então, nós vamos ter um problema aí. Falei, que problema, doutor? Ele falou assim, olha, ou vai ser cardíaco ou vai ser renal. Aí a gente fala assim, sangue de Jesus tem poder. Deus vai curar. Aí eu falei, como que eu vou saber se vai ser renal ou cardíaco? Ele falou assim, com 32 semanas eu vou mandar você num especialista de ecocardiograma e ele vai fazer um exame do coração da sua filha dentro da sua barriga. Aí a gente já vê, se der alguma coisa no coração, é porque é no coração. Se não der nada no coração, vai ser no rim. Falei, tá. Aí todo mundo orando, né, gente? Família inteira, já todo mundo orando, né? Com o histórico já que eu tinha, deu 32 semanas. Fui para Campo Grande, fui lá fazer o exame, cheguei lá, coração da minha filha, todo ferrado. Mas eu falei assim, não, até nascer, vai fechar, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer. Só que eu já tinha uma história triste. Então eu tinha fé que Deus ia fazer, mas eu também já tinha visto Deus não fazer. Aí a minha gravidez foi até 38 semanas, ela nasceu, tudo preparado para um parto de uma criança cardíaca. Família toda lá. E a médica falou, sua bebê nasceu cardíaco. Eu falei, doutora, uma outra médica lá. Eu falei, eu já sei e tal. O médico foi lá, fez o exame no coração dela. Achou mais do que já tinha, que a gente viu antes. Ela tinha CIA, tem alguma médica aqui? CIA,
CIV, PCA e coarctação da aorta. A coarctação da aorta a gente descobriu na hora de fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia nela. E eu ganhei alta e ela não ganhou. Aí eu já entrei em desespero de novo. Minha mãe estava lá comigo e já comecei a chorar. Porque o meu cérebro trouxe tudo de volta da outra. Eu ganhei alta, minha filha não ganhou, e vai acontecer de novo. E a minha mãe falou assim, menina, não vai. E aquele desespero. E aí, só que os médicos estavam dosando a medicação que ela precisava usar até chegar ao ponto da cirurgia, porque ela precisava engordar. Ela era uma bebê muito pequenininha. O problema que ela tinha no coração era como se ela corresse o tempo inteiro, ela nunca descansasse. Ela não engordava de jeito nenhum. O leite que ela mamava em mim, a força dela mamar fazia ela emagrecer, ela perder calorias. Era uma força muito grande. Então ela começou a tomar leite de prematuro, super calórico, na mamadeira, para não fazer força, todo aquele cuidado que, não sei se tem alguém aqui que teve prematuro, mas sabe que tem que ter. Chegou o tempo da cirurgia dela e o médico falava assim, quando der 3 meses, pode ser que algum desses aqui feche. Algum buraco desse no coração dela fecha. O PCA é quando o bebê nasce, ele chora. É uma veia que fecha. Na hora que ele dá o primeiro choro, fecha aquela veia. E a dela não fechou e jogava sangue no pulmão. A CIA e CIV são buracos no coração, que era para ser fechado e não fechou e ficou aberto. Então, entrava sangue ali, saía e levava para o pulmão sujo. E ela fez uma pneumonia. Uma pneumonia totalmente silenciosa. Eu fiquei em isolamento desde do nascimento dela, porque ela não podia pegar gripe, ela não podia pegar isso, ela não podia pegar nada que ela não ia aguentar. E quando ela pegou um trem, foi pneumonia. Aí estava eu e minha mãe, eu fiquei desesperada. Eu falei, mãe, agora ela vai morrer. Ela vai morrer porque não podia pegar gripe e pegou pneumonia. E o médico mandou direto eu internar ela. Ficou internada. Se recuperou bem. Aí fomos marcar a cirurgia em Campo Grande para fazer. Chegamos lá para marcar a cirurgia. A médica achou uma mínima infecção de urina nela. Ela falou assim, olha, eu não vou liberar a Mirella para operar porque a Mirella está com uma infecção de urina. Não vou liberar ela. Vai para casa, dá essa medicação para ela e depois de, acho que 12 dias, né, mãe? 12 dias, volta aqui para operar. Para marcar a cirurgia, para internar, para operar, estava tudo organizado já. Passou o tempo, voltamos para operar. Gente, fizemos todo o pré-operatório, tá no quarto, aí vem o pessoal do banco de sangue para pegar acesso, para separar o sangue, tudo para cirurgia, né? Aquela coisa de rotina. Furaram a minha filha 21 vezes. Primeira furada, tá. Segunda furada, tá. Terceira furada, eu falei, gente, chama alguém para pegar. Sabe, tem aquela história lá? Pega fulana que é boa na veia e traz aqui. Chamaram a menina da ANEL, chamaram a da UTI, chamaram a não sei quem, chamaram... Só sei que o quarto estava cheio de gente. Eu, minha mãe, meu marido e todo o pessoal lá tentando pegar a veia dela. Ninguém achava. Não conseguia pegar. Mas não era que não pegava a veia. Não tinha sangue na veia. Por quê? Durante esse período de
pneumonia, esses 15 dias que a gente ficou com ela deu um estirão de crescimento. E apareceu a coarctação da aorta, que é uma veia que vem aqui, que entra aqui no coração. E essa veia se esticou e virou um fio de cabelo de sangue passando ali para nutrir daqui para baixo. Então eles não conseguiam pegar sangue nela. Eles achavam as veias, mas não tinha sangue dentro. Aí veio a médica e fez aquela, agora eu esqueci o nome. Não, aquela que pega aqui, ó, na femoral. Fez quem foi que falou? Fez um acesso central nela. E já levaram para a UTI com cateterismo e vira a coarctação da aorta. Aí a cirurgiã mandou nos chamar e já falou, olha, a situação da sua filha é assim, assim. Ela vai ter 1% de sair daquele centro cirúrgico. É muito sério. E se ela sair, ela vai ficar paraplégica, porque a gente não sabe quanto tempo que ela está sem sangue daqui para baixo. Eu recebi o pior diagnóstico da minha vida. Gente, eu entrei em desespero, Eu falei para a doutora assim, doutora Cida, eu posso pegar minha filha e ir embora? Ela falou assim, pode. Só que você vai responder pela morte dela. Porque ela vai morrer em casa. Aí comecei a chorar, eu chorava, meu marido chorava, minha mãe chorava. E era aquela loucura. E ela só tinha 8 meses. E ela foi para a cirurgia. E nós ficamos lá a manhã inteira esperando ela sair daquele centro cirúrgico. E o medo de não sair. E aquela cirurgia demorou 7 horas. Gente, quando abriu aquele elevador, que ela saiu de lá, naquela maca, com uma touquinha rosa na cabeça, foi como o céu tivesse se abrido assim, ó. Foi assim, eu falei, Deus, obrigada. Porque eu fiquei todo o período da cirurgia com fone de ouvido numa rádio gospel. Gente, não tinha nem propaganda, acho que Deus não deixou dar nem propaganda naquilo. Não tinha Spotify, não tinha nada desses trem aí. Era a época que estava começando o WhatsApp. E era louvor o tempo inteiro, e a minha mãe orando na porta do centro cirúrgico. E o Davi lá, o Davi estava de férias com a minha irmã e meu irmão, e junto lá com a gente. Saiu, a doutora veio e falou assim, ó, a cirurgia foi bem, teve uma intercorrência, mas a gente conseguiu, vamos aguardar as 72 horas. Essas 72 horas é primordial. Falei, então tá, amém. Se saiu dali da cirurgia, pronto, né? Fomos lá, vimos ela, né? Aí, CTI, né? Você não pode ficar lá. Deixei ela e fomos para um lugar que a gente estava hospedado, que a gente achava assim que a nossa estadia lá ia ser curta, ia ser tudo rápido, né? Mas apareceu um problema que não estava programado. E o meu plano de saúde não estava autorizada aquela cirurgia. E a doutora fez a cirurgia e ela falou, com o plano de saúde a gente vê depois isso aí. Quando deu 72 horas na hora da visita, que entra eu e meu marido, ela fez uma parada. Eu estou olhando para os aparelhos e começou a cair a saturação, o coração foi zerando tudo assim. Quando eu olhei aquilo, quando eu fui, a médica já me tirou de lado e já foi aquele socorro de filme, gente. E veio um médico, fez um furo nela assim, ó, com bisturi, abriu um buraco para sair o ar do pulmão. Ela fez parada e pneumotórax. O pulmão se inflou. E eles têm que tirar o ar. E me tiraram para fora. E quando eu vi ela naquela situação, eu falei, de novo. E eu entrei em desespero. E a minha família toda lá embaixo,
lá na Santa Casa, toda lá embaixo, e o CTI 5, que era o cardio, era no primeiro andar. Então, eles estavam lá, eles não subiram. A gente subiu e a gente não descia. E aí, o meu irmão, que é bom de conversa, ele deu um jeitinho de entrar lá dentro, para ver o que estava acontecendo. E aí, ele ouve, a gente contou, e ele desceu e passou para a família que estava lá. E isso durou uns 40 minutos e a médica me chamou. Só faltou falar assim: despede, mãe. Só despede. Porque com os olhos humanos, você não conseguia ver vida. Não tinha vida ali. Gente, uma criança ventilada é a coisa mais terrível de se ver. Ela tinha o pescoço gigante. Ela era preta, inteira. Ela ficou parada 20 minutos. E eu saí de lá arrasada, preparada para um outro luto. E a gente foi para casa, para o lugar que eu estava hospedada, tinha uma escada, e eu estava subindo essa escada. Essa mesma médica que foi com a outra filha me falar que os nossos filhos são de Deus, que são emprestados, e me ligou na hora. Sônia, o que está acontecendo? Falei, doutora, a história é assim, assim, assim. Ela falou, você sabe que é sério, né? Falei, eu sei que é muito sério. Ela falou assim, então eu quero te falar uma coisa. Começa a ver a sua filha fazendo 1 ano. Começa a ver a sua filha estudando. Começa a ver a sua filha fazendo 15 anos. Começa a ver a sua filha casando. Eu falei, é verdade. Amém. A gente conversou mais um pouquinho, desliguei o telefone e tinha um canto. E eu lembrei daquela música da Leia Mendonça, que fala sobre o rei Ezequias. E eu fiz aquela oração. Eu falei, Deus, eu sei que a sentença da minha filha ela é de morte. Mas se for possível, Senhor, muda a sentença, porque eu não vou aguentar perder outra filha. A outra era a Milena, essa é a Mirela. E subi aquelas escadas e deitei e dormi como eu não dormia há muitos dias. Dormi, acordei com o telefone tocando, era o meu irmão falando com o meu esposo. Aí eu falei para o meu esposo assim, o hospital ligou? Ele falou assim, não. Eu falei, então pronto, a Mirela não vai mais morrer. Porque se ela fosse morrer, ela tinha morrido essa noite. Então ela não vai mais morrer. Vamos tomar banho, vamos tomar um café, vamos para o hospital. Aí fui para o hospital. Cheguei lá, a notícia era devastadora do que tinha acontecido, né? Do pneumotórax. Olha, o fígado dela está deslacerado, tem isso aqui, a pressão está assim, o coração dela dobrou de volume, A história era tenebrosa. Falei, tá. Eu era muito assim, tá. Aí falei para o meu marido, agora vamos lá no shopping. Fui lá, comprei um vestido de plush para minha filha. Todo vermelho. Bem lindo. Para usar com 2 anos. Cheguei lá. A gente já tinha alugado uma casa. Porque a gente viu que a nossa estadia demorar demais lá, né? A gente alugou uma casa. Falei, mãe, olha esse vestido aqui, ó. Mirela vai vestir com 2 anos. Guardei na mala. Aí meu cunhado estava lá e ele trabalha com trator, de vender maquinária agrícola. E um cliente ligou para ele, querendo comprar um trator. Ele falou assim, olha, eu não posso atender o senhor, porque eu estou aqui em Campo Grande com uma sobrinha, uma situação delicada, mas eu vou pedir para alguém atender o senhor, e daí o senhor me desculpe. E esse homem lá,
que era um homem espiritual, que a gente tem que estar atento a essas coisas, falou assim: eu conheço um homem aí, que Deus está usando demais na terra, em milagres. Por isso, quando estiver passando um profeta na cidade de vocês, ou na igreja, não deixe de vir. Aproveita o profeta passando. E ele falou para o meu cunhado assim: eu posso pedir para ele ir orar com a sua sobrinha? Aí ele falou assim: vou falar para minha cunhada. E eu estava do lado. Eu falei: claro que pode. E ele veio. Daí, estou lá na hora da visita, né? O hospital não deixava subir assim, pastor, padre, ninguém com a família, para não dar esperança, às vezes onde não tem esperança, para não causar, mexer com o emocional da pessoa. E a gente está lá em cima, a enfermeira-chefe pegou e falou assim: tem um pastor aí que quer subir para orar com a sua filha, posso mandar subir? Eu olhei para meu marido assim, né, tipo, como que eles vão deixar, né? Já era provisão divina. Aí eu falei assim, que podia, né? Gente, eu tô lá na cama, do lado da minha filha. Todo dia que a gente chegava, a gente ia 2 vezes por dia. A gente colocava as mãos, não interessa quem estivesse lá, se cria, se não cria, um monte de médico. Colocava as mãos, se era eu e a minha mãe, era eu e minha mãe. Se era eu e meu esposo, era eu e meu esposo. Se era minha mãe e meu esposo, quem entrasse tinha que orar. E eu levava o óleo ungido, e lá a gente tinha que se lavar tudo, se vestir, tudo daquele jeito. E eu me ungia aqui, ó, né? Porque se a gente se lava até aqui, né? E eu ungia aqui. Aí eu chegava lá, eu fazia assim no pezinho dela. Onde não tinha acesso nem com o óleo ungido. Eu ungia ela, toda vez. E aí esse pastor chegou. E a gente espera um pastor como, gente? Olha para você ver. Tipo, a pessoa está precisando de um milagre e ainda está com o olho carnal, né? Carnal assim, né? Não é carnal de... Como? Julgando o livro pela capa. Eu esperava um pastor de terno, gravata, todo lá, né? Não, gente, chega um menino. Chega um menino de tênis, moletom, todo assim, sabe? E ele chegou e se lavou e vestiu assim e tal. E eu olhei e falei assim, meu cérebro, né? Julguei pela capa. Aí, meu marido só me olhou, né? E ele chegou e falou assim: eu vim orar pela sua filha. Eu falei: amém. Só que ele chegou e olhou para mim e falou: eu vim orar para sua filha dentro do meu olho. E ele orou uma oração tão rápida, tão simples. E ele falou para mim assim: olha, a enfermidade da sua filha, ela não é de morte, ela é somente para a glória de Deus. Enquanto ele falava comigo, eu falava assim: Deus, não deixe ninguém brincar comigo uma hora dessa aqui não. O senhor está vendo que essa guria aqui está quase morta. Porque os meus olhos viam, gente. O que os meus olhos viam, o que era impossível ver vida. Mas eu falei: Deus, não deixa ninguém brincar comigo, não. Só que do jeito que ele falava, parece, gente, sabe aqueles raios que entra no olho e vai parar aqui, assim, no coração? Parou aqui dentro. Eu falei: amém. E me trouxe paz. E ele foi embora. Se despediu, desceu. Ainda profetizou para uma irmã lá embaixo, lá. E sumiu, desapareceu, né? Falou com meu cunhado 2 vezes por telefone. No outro dia, ele pegou e ligou para o meu cunhado e falou assim: vários? Não, foi. Ai, gente, a minha irmã está me lembrando. Tá vendo? Ainda, por isso que vocês têm que levar alguém junto, tá? Quando vocês for contar um testemunho. Não é, Nádia? A gente precisa de assistente. Ela veio dirigindo para mim.
Passou vários dias, ele ligou e falou assim, avisa a sua cunhada que não vai, que ao meio-dia Deus vai mudar o quadro. Agora, relaxa aí, agora eu lembrei. Aí ele falou assim, avisa a sua cunhada que ao meio-dia Deus vai mudar o quadro da filha dela, que nem a medicina vai entender. Aí foi assim. Nós pegamos e fomos para casa. Estávamos em casa e fui para o hospital. Cheguei lá, aquele quadro, aquela situação difícil, né? Mas ele falou meio-dia, era 9 horas. Aí voltei para casa. Isso tudo, todo o tempo nós ficamos em jejum, tá? Nós ficamos lá praticamente quase 90 dias. E nós pegamos e voltamos para casa. Quando deu meio-dia, gente, meu coração parecia que ia saltar pela boca. E a hora da visita era só 3 horas. E eu falei para o meu marido, para minha mãe, assim, é agora, está acontecendo. Está acontecendo. Amém, amém. Ô, irmã, vem cá. Deixa ela lembrar essa parte, gente. Irmãs, ela foi no hospital de manhã. A visita era de manhã. Ela saiu, ficou eu, minha mãe, meu esposo. E ela voltou com a pior notícia do mundo. Que o coração da Mirella estava muito grande. E que os médicos não iam saber o que fazer. A médica que faz o eco chegou nela e falou assim, olha, Sônia, hoje ao meio-dia nós teremos uma junta médica para estudar o quadro da Mirella, porque nós não sabemos mais o que nós vamos fazer. Nós fizemos tudo o que podia ser feito e o quadro da Mirella não muda e não sai. Aí eles chegaram chorando, arrasados, e foi onde meu esposo deu a notícia para ela de que o pastor tinha ligado. Lembrei. Aleluia! Aí, gente, deu meio-dia, cheguei lá, falei, está acontecendo, está acontecendo. Eu tinha que crer, eu não tinha mais nada, eu tinha que crer naquilo. Quando foi, era 3 horas, quando foi 2h30, partimos, todo mundo, né, para o hospital. Cheguei lá, estava a doutora Manuela, nós duas. E aí chegou a doutora Manuela, aquela doutora não mostrava os dentes de jeito nenhum, para ninguém. Para não causar, assim, esperança. E quando eu cheguei, que eu ia me lavar, ela fez assim, ó. Mãe, o coração da Mirella é outro coração. Mãe, a gente não entende o que aconteceu. Mas vai lá ficar com ela. Depois a gente vai conversar. Gente, eu falei, glória a Deus. Aí eu e a Sueli já ficamos assim, ai, sabe, uma felicidade que não era nossa. E ela lá, em coma, né, gente? Com outro coração. Dormindo. E aí o meu marido subiu, aí tinha aquela junta médica, eles foram conversar com a gente, explicar o que eles iam fazer, né? Porque aí pintou, eles estavam programados para conversar com os pais, comigo e com meu esposo, para uma outra situação, mas como Deus fez daquela reviravolta toda, então eles tinham que conversar sobre outro procedimento. Aí eu e meu marido sentamos com ele, aí eles falaram, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, a gente vai fazer aqui, tá? Isso, explicou o técnico deles lá. E depois que eles terminaram, eu falei assim, eu quero falar algo muito especial para vocês. Eu falei assim, eu creio em Deus, eu creio em milagres. Vocês sabem. E eu falava o tempo inteiro, não deixa, salva minha filha, faz tudo que vocês puderem fazer, porque eu já perdi uma, eu não quero perder outra.
Eu falei assim, vocês foram instituídos por Deus para estar aqui. Vocês acham que vocês escolheram essa profissão, mas não foi. Foi Deus que escolheu vocês. Eu falei, olha o tamanho dessas crianças que estão aqui. Todos bebês. Eu falei, olha o tamanho das veias que vocês operam. Eu falei, então eu sou grata a Deus pela essa notícia que a gente recebeu aqui hoje. Eu falei, tem tanta gente orando por vocês, que vocês não têm noção, pela equipe de médico, pela equipe de enfermagem, para os medicamentos funcionarem. É muita gente orando por vocês. Aí a médica cirurgiã falou assim, a gente precisa de muita oração. A carga aqui é muito pesada. Ora mesmo pela gente. E a gente saiu feliz dali. Porque em todo tempo, Deus tinha uma palavra. Todo tempo. Passou agora, não sei se foi mais um dia ou dois, né, Sueli? Ele ligou de novo para o Davi e falou assim que não haveria mais notícia ruim. Que era só vitória a partir dali. Aí ela acordou do coma. Eles falaram assim, nós vamos desentubar ela e para ver como que ela consegue respirar e vamos torcer para dar tudo certo, para ver se os pés vão mexer, para ver o que afetou, porque ela ficou 20 minutos parada. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Porque querendo ou não, assim, a gente é carne, a gente é ser humano, a gente tem fé, a gente crê em Deus, mas a gente sente. Quando ela acordou, ela fez assim, com a perna. Aí eu falei, glória a Deus, a minha filha não está paraplégica. Aí a médica falou assim, uma que tinha, sabe? Eu falei, eu vou dobrar essa médica, porque ela era muito assim, fechada. Eu falei, mas eu dobro ela. Até eu sair daqui, eu vou dobrar ela. Ela vai virar minha amiga. Ela falou, pode ser reflexo, sei. Foi muita medicação que ela tomou. Pode ser um reflexo. Mas aí ela mexeu o outro. Só que ela mexia quando a médica não estava lá, perto. Sabe? Aí eu ficava com cara de taxa, assim, sabe? Mas deixa. Aí um dia ela mexia uma coisinha, outra. Aí ela foi aprendendo, assim, a tomar o leitinho de gotinha. Aí foram administrando, assim, as alimentação para ela ir ganhando peso, porque ela ainda tinha que encarar uma outra cirurgia que ia abrir o peito. Essa da coarctação, eles fizeram pelo meio das costelas, pegaram a aorta pelas costelas. E ela foi engordando assim, de pouquinho. Tinha dia que ganhava alguma coisinha, tinha dia que não. Aí fazia febre, vomitava. Aí eles falavam assim, olha, tem que cuidar, mãe. Porque se ela broncoaspirar, a gente volta para ela estaca zero. E pode ser até pior. Aí eu ficava desesperada. Mais firme. Aí cheguei no dia da visita lá, eles falaram assim, vamos colocar ela no seu colo hoje. Gente, a pressão pulmonar, ela não tem remédio para ela. É só tirando o líquido do corpo. Ela era magrinha, que era couro e o osso. Quando eles falaram que ia pôr ela no meu colo, eu achei que ela ia desmontar. Eu fiquei tão desesperada, eu e meu marido. Era tanto fio, era 17 fios ligados nela. E eu sentei e peguei ela assim, e o medo de um fio daquele desconectar e ela passar mal, era uma coisa horrível, horrível. Mas foi um momento assim muito precioso, sabe? Quando eu pude pegar ela no meu colo, eu chorei, eu agradeci a Deus pela vida dela, pelo que estava assim, eu poder ver ela com os olhos abertos. Só que ela não reagia a mim, nem o meu marido. A gente era como se fosse nada, como se ela estivesse assim, meio que vegetando. Aí ele falou assim,
ela ficou muito tempo parada, então agora a gente vai avaliar quais foram as sequelas cerebrais que ela ficou. A gente vai fazer um eletro na cabeça dela e, se precisar, a gente vai fazer uma ressonância. Mas eu tinha uma palavra, que não ia mais ter notícia ruim. Então eu tinha que me apegar àquela palavra. Eu falei assim, a gente tem uma palavra, então não vai dar nada desse exame. Só que o tal do exame demora, né, gente, para vir o resultado. E demorou. E a gente lá. E chegou, passou 2 dias ou 3 dias, não me lembro direito, e chegou o resultado do exame. Ela não tinha nada no cérebro, nada. Não precisou nem fazer tomografia, nem ressonância. Só no eletro, eles viam que estava tudo, que as ondas dela estavam tudo ok. Aí o médico veio conversar com nós e falou assim, ó, como ela ficou com muitas drogas, muito pesadas, foram administradas há muito tempo, então ela vai voltando aos poucos. Começa a trazer lembranças. Aí começamos a trazer assim, brinquedinhos. Eu sempre... 8 meses. 8 meses. E aí ela... já tinha 9, né? Que eu já estava tanto tempo lá no hospital. Foram 35 dias de CTI com ela lá dentro. E ela começou a pegar os brinquedinhos, só que ela não administrava direito, ela perdeu esses movimentos. Ela teve que aprender tudo de novo. A mamar, a mexer, tudo ela teve que aprender de novo. Só que ela não esboçava reação. Aí a doutora falou assim, mas ela está bem, a gente vai mandar vocês para o quarto, para ela ganhar peso, para ela ir para outra cirurgia. Porque ela não pode mais esperar, ela tem que ir para outra cirurgia. No dia de mandar para o quarto, a guria amanhece com um febrão de 40 graus. Falei, Jesus, e agora? O que é isso? Falei, doutor, é dente. Aí eles falaram assim, não, mãe, a gente não pode falar de dente. Nós estamos no CTI. Você tem noção do que a sua filha teve? Viraram a menina do avesso, fizeram tanto exame, exames. Gente, quando os exames ficaram tudo pronto, sai lá o dentão da guria lá na frente. Aí eu falei, disse que era um dente, doutora? Aí, o que aconteceu? Fomos para o quarto, eu e minha mãe com ela. E foi um profeta lá e orou com a gente também. E falou, o que precisa para agora? Falei, engordar. Engordar para aguentar outra cirurgia. Pois, gente, ela engordou. Um dia, 50 gramas. Outro dia, 100. Tinha dia que era 90. Um dia foi 200 gramas. Quem é mãe sabe que o bebê ganha 1 quilo por mês. E olha lá se ganha 1 quilo. Às vezes é 800 gramas. E a Mirella ganhou o peso que precisava para encarar outra cirurgia com tranquilidade, com 1 semana. Foi para a cirurgia. Abriu o peito. Estamos em casa, aí eu já tinha ficado amiga do hospital inteiro, né? Aí as meninas tinham o WhatsApp, mandaram foto para nós. Ela mamando um tetê, com o peito aberto, com uma mamadeirona, assim, ó. Já tinha saído do tubo, já estava bem. No outro dia já ia para o quarto, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer para você? Eu passei por aquele processo? Passei. Eu e Deus, meu marido, minha família. Se eu não tivesse Deus, eu não sei se eu teria conseguido. Porque foi muito doloroso. E ela está aí. Vem aqui, Mi. Sobe aqui para as irmãs te verem. Tira a máscara. Pode tirar. Olha aqui. E ela, eu creio que Deus tem algo assim
muito especial na vida dela. Eu não sei o que Deus vai fazer com ela, aonde Deus vai levar ela, mas ela já é muito usada. E ela é uma preciosidade. Todo dia que eu vejo a minha filha, eu vejo o quão Deus foi bom comigo. Ele me deu a chance de ser mãe de novo, a chance de ver o milagre dele na minha vida, porque a outra, ela só precisava engordar e ele levou. E essa tinha tudo para ele levar e ele deixou. Sabe? Então assim, ó, tenha fé. Peça a Deus. Sabe? Eu não sei em que área você precisa. Em que área você precisa de um milagre? Se você não consegue gerar, se você precisa gerar um filho que está perdido, gere ele de novo. Fala, Deus, traz ele aqui espiritualmente de novo, dentro de você. Porque os nossos filhos são bênção. E abençoe. A minha irmã, ela fala assim que eu sou às vezes meia louca, sabe? Eu tenho um filho que agora já é homenzinho, é adolescente, mas gente, dá um trabalho danado. Sabe, ele é todo meio cowboy e eu vou lá, eu unjo as botas dele, debaixo da bota, debaixo do travesseiro, eu unjo. E agora tirou carteira, aí ele tá dormindo. Esse dia até tinha aqueles TikTok lá do filho dormindo e a mãe lá, né, ungindo. Bem eu assim, sabe? Mas é o nosso trabalho de mãe. Eu creio que a minha mãe fez muito isso por nós. E mãe, eu quero dizer algo para a senhora. Eu só aguentei tudo aquilo lá, mãe, porque a senhora estava lá. Eu quero dizer que eu amo tanto a senhora, tanto. Gente, a minha mãe, ela não saiu um dia sequer do meu lado lá. Se ela não conseguir ir no hospital, ela estava cuidando da casa, ela estava fazendo uma coisinha para a gente comer quando chegava, mas ela estava lá, ela não veio embora. Foram quase 90 dias, eu não posso dizer exato, porque isso já tem 7 anos, 7 anos não, 6, né, porque ela tinha 8 meses. Mas assim, ela estava lá, e eu louvo a Deus, mãe, pela vida da senhora, porque se eu e o Ju tivemos toda aquela força lá, foi porque a senhora estava lá. E você, Sueli, que sacrificou as suas férias com seu marido para estar lá junto. E eu sei que você, Sheila, vai assistir. E você, meu marido, que vai assistir isso aí depois. E eu louvo a Deus pela nossa casa, pelo nosso lar. E para você, Lucas, esse aqui é o seu presentinho. A mãe sacrificou muito para você ter a sua irmã. E a minha irmã, a Sheila, ela estava de bebê novo. Ela não podia estar com a gente. O Reinaldo estava lá comigo. Dava um jeitinho, ele aparecia lá. Dava uma folguinha, ele estava lá. A minha comadre também, não posso deixar de dizer, esteve lá. Então, você que está aqui, creia. Deus existe. O Deus de antes é o mesmo Deus de agora. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Põe isso na sua cabeça. E não é pecado você falar assim: Deus, eu estou triste contigo. Amém? Eu vou passar para minha irmã. Ela vai fazer uma oração com vocês. E que vocês levem isso para a vida de vocês. E que se tiver mulher aqui, ó, querendo ter filhos, receba em nome de Jesus. Amém? E se tiver gerando um filho que está dando problema, que está dando dor de cabeça, fazendo a gente passar raiva, gere ele de novo. Amém? Obrigada por me ouvirem. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus.
Nós vamos louvar o Senhor também. Ela quer cantar uma canção, porque eu creio que Deus, Ele tem um milagre para cada uma de vocês. Vocês ouviram a trajetória dela, os milagres que nós vivemos. Se você é um Tomé, você precisa ver para crer. Está aqui, ó. Pode pegar e apalpar, porque aqui é um milagre de Deus. Eu fiquei com ela me chamava para entrar, eu não gostava de entrar. As poucas vezes que eu entrei, eu saía de lá, pedia para Deus fazer o milagre, mas ao mesmo tempo eu tinha desespero por dentro de mim. Porque você olhava para ela, você não via vida, não tinha sangue, não tinha... Era uma criança pálida, era uma criança que respirava porque existiam aparelhos ligados. E era desesperador. E ver o milagre que Deus fez, da forma que Deus fez, foi muito gratificante. Foi algo que não tem explicação humana. Então o Deus que você serve é o Deus que vem na contramão do homem. Enquanto o homem fala que você tem que ir por aqui, Deus fala para você, não, é por aqui que você vai. É um Deus que não existe lógica para Ele. Não existe impossibilidades para Ele. E essa é a tarde que você vai colocar nas mãos de Deus aquilo que é impossível para você. Mas para o teu Deus, tudo é possível. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por essa tarde, por essa reunião. Abençoa todo lar aqui representado no dia de hoje. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Sobrevivi. Oi, bonita. Oh, meu Deus. É um mimo da igreja para você. Amém. 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 E eu amo, viu? Amo as suculentas. São as suculentas. Um beijinho. Ai, pega aqui pra mim. Eu quero. Se você tem vontade de gerar, você que não tem filhos ainda, que tem muita vontade de gerar um filho e não consegue, vem aqui pra frente. Vai ser rapidinho, eu sei que a gente já ultrapassou o horário, mas vem aqui pra frente, porque a maior tristeza da minha vida era ver uma mulher grávida, gente. Eu me sentia a mulher mais infértil do mundo. Então, assim, eu ia pra frente, sabe? Então, eu quero cantar um trechinho de um louvor aqui, e vocês estejam em oração. Nádia e a Sueli estejam em oração com elas, que eu vou estar orando com as irmãs aqui. Podem vir pra frente, cantando louvor. Porque é no altar que a gente acha cura. Então, quem souber ou quem já ouviu, canta comigo assim, ó. É no altar que cura. Só tu tens remédio pra mim. Não há outro igual a ti que cura, que cura.
este remédio. O Senhor é o remédio. Que cura. Aleluia, Jesus. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Não há outro. Aleluia. Que você seja curado em nome de Jesus e você receba o seu sonho e que você gere os seus filhos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu creio que eu vou ver esses neném. Não, eu vou ter um neném lá pertinho de mim, 2 neném lá pertinho de mim. Mas vocês serão geradoras. A promessa não está demorando. É porque o que Deus tem é algo muito especial. Vocês não vão gerar qualquer filho. Vocês vão gerar aquele qual Deus vai usar na terra, assim como Ele usou a vida de Samuel. Amém? Nós vamos encerrar. A pastora Nádia pediu para mim convidar vocês para nós irmos até o lado, né? O fundo, para nós nos confraternizarmos ali. Então, encerramos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Creia. Se você está aqui orando pelo marido, pelo filho, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Amém?
Eu já tive muito trabalho com meu marido, hoje ele é uma bênção. Já tive trabalho com os meus filhos, hoje eles são uma bênção. O dia que eu parei de tentar fazer com a minha mão e deixei Deus fazer com a dele. Amém? O dia que eu pus no cestinho, soltei, falei, Deus, é o Senhor. Até a minha irmã fala que eu sou muito sossegada, porque eu deito e durmo. Deus, Ele fez. Amém? Então, quando você vier aqui, que você deixar eles aqui, deixa eles aqui. Eles estão na melhor mão possível, que é na mão de Deus. Amém? Então, vamos até o fundo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém?